Vamos direto ao ponto e analisar esse cerco molecular. O parasitismo da Giardia não começa de forma suave. Ele se inicia com um teste extremo de resistência celular. Pense no momento em que os cistos precisam sobreviver àquela intensa acidez estomacal. Essa passagem pelo estômago não é apenas um transporte. Na verdade, é um gatilho biológico essencial. Assim que atingem o duodeno, onde o pH muda e as condições se alteram bruscamente, o processo de excistação é ativado com uma precisão absurda. É aí que os trofozoítos, que são a forma ativa e patogênica do parasito, são liberados. É exatamente neste ponto anatômico que a verdadeira invasão começa. E o que acontece logo depois de contornar essas defesas gástricas iniciais? A espessa membrana protetora do cisto simplesmente se dissolve lá no intestino delgado. Neste exato instante, os trofozoítos ativos são jogados em um ambiente duodenal que é extremamente hostil. Preste atenção num detalhe crucial. Não existe período de inatividade aqui. A colonização começa na mesma hora. O parasito precisa se fixar rapidamente na mucosa. Caso contrário, o fluxo contínuo do sistema digestório vai literalmente varrê-lo para fora. Então, cada passo biológico a partir daqui é uma resposta agressiva e superadaptativa de sobrevivência e agressão tecidual. Agora, observando a visão geral do processo, fica muito claro que a patogênese não é um amontoado de eventos aleatórios. Estamos falando de uma cascata sequencial, uma verdadeira reação em cadeia de 10 passos fisiopatológicos rigidamente estruturados. Tudo começa lá na adesão epitelial, que funciona como o gatilho principal de toda a doença, e termina numa disfunção fisiológica completa do trato gastrointestinal. Entender essa sequência de causa e efeito é fundamental, porque nos mostra que a giardíase não é só a presença física do parasito ali parado. É uma subversão total, um sequestro completo das funções normais do nosso intestino. E como eles conseguem se segurar contra o peristaltismo? Vamos lembrar que o peristaltismo é aquele movimento muscular contínuo que tenta empurrar tudo para frente. Para não serem expulsos, os trofozoítos usam um equipamento de ancoragem duplo que é fascinante. Eles combinam um disco suctorial ventral com uma proteína de superfície chamada giardina alfa-1. Essa proteína age como uma lectina, ou seja, ela se liga fisicamente, como uma chave numa fechadura, às moléculas sulfatadas lá no epitélio intestinal humano. E enquanto isso acontece, o batimento dos flagelos do parasito cria uma corrente de fluidos direcionada para baixo, literalmente cimentando ele na mucosa. Sem essa adesão molecular inicial, toda a cadeia da doença simplesmente falharia. E é bem aqui que a gente precisa derrubar um mito antigo. Sabe aquela ideia ultrapassada de que os parasitos apenas formam um tapete, uma barreira mecânica sobre a mucosa? Esquece isso. O nosso intestino delgado tem uma área de absorção gigante, equivalente ao tamanho de uma quadra de tênis. Seria biologicamente impossível parasitos microscópicos bloquearem tudo isso de forma física. A realidade moderna da patologia nos revela que o problema é muito mais profundo. A doença causa uma atrofia severa das vilosidades e uma hiperplasia das criptas. O intestino não está mecanicamente tampado, ele está estruturalmente encolhendo, reduzindo ativamente a sua própria superfície de absorção. Então, com o intestino encolhido e os parasitos ancorados, o próximo golpe é a degradação funcional, marcada por uma massiva supressão enzimática. A Giardia bloqueia enzimas essenciais da borda em escova das nossas células, como lactase e sacaridase, e também enzimas livres no lúmen, como a lipase e a tripsina. Qual é o efeito prático e imediato disso? O corpo perde a capacidade química de quebrar gorduras e carboidratos. Como a gordura não é digerida, ela passa direto causando a esteatorreia, que é a presença excessiva de gordura nas fezes. Além disso, essa má absorção gera graves deficiências de vitaminas lipossolúveis, vitamina B12 e ácido fólico. É um verdadeiro silenciamento metabólico do hospedeiro. Vamos ver como isso se constrói do lado da defesa do nosso corpo, porque a presença da Giardia obviamente não passa despercebida. A detecção imune local ativa macrófagos, que funcionam como os primeiros alarmes. Eles disparam sinais para os linfócitos T, que por sua vez ativam os linfócitos B. O resultado? Uma superprodução localizada de anticorpos IgE. Esses anticorpos vão se ligar aos mastócitos na mucosa, provocando a sua degranulação violenta. É uma explosão de liberação de histamina. Essa histamina toda força uma forte contração da musculatura lisa e gera edema. A consequência clínica direta é a hipermotilidade intestinal, acelerando drasticamente o trânsito digestivo para tentar expulsar a ameaça, mas fazendo isso antes que qualquer nutriente possa ser absorvido. Mas a batalha não é puramente imunológica, é também uma guerra metabólica severa por recursos. E essa parte ilustra brilhantemente a agressividade da Giardia.
Os trofozoítos consomem avidamente enormes quantidades de arginina do ambiente intestinal. Acontece que a arginina é um aminoácido absolutamente essencial para a sobrevivência das nossas próprias células intestinais, os enterócitos. Ao roubar quase toda a arginina disponível, o parasito literalmente mata essas células hospedeiras de fome, forçando-as a entrar em apoptose, que é o processo biológico de morte celular programada. Basicamente, as células de absorção são induzidas a um suicídio bioquímico. E como consequência dessa morte celular em massa, surge um efeito dominó terrível na estrutura do tecido. Conforme os enterócitos vão morrendo por apoptose e a informação local atinge níveis altíssimos com as citocinas, a própria estrutura que mantém o intestino coeso começa a falhar. As junções de aderência, que são complexos proteicos cuja função é colar firmemente uma célula epitelial na outra, simplesmente se rompem. A barreira física de proteção do intestino é completamente destruída. Isso aumenta drasticamente a permeabilidade intestinal, o que permite que fluidos e antígenos atravessem o epitélio de forma caótica. E o golpe de misericórdia vem agora. Com essa barreira toda esburacada e a arquitetura tecidual devastada, os enterócitos que ainda sobrevivem entram em um estado disfuncional crítico e começam a hipersecretar íons de cloreto. E aqui entra uma regra clássica da biologia. Onde o cloreto vai, a água vai atrás por osmose. Essa secreção massiva de íons cria um desequilíbrio osmótico grave, puxando a água de dentro dos tecidos corporais diretamente para o espaço vazio da luz do intestino. O resultado dessa inundação osmótica é um acúmulo de fluidos rápido e severo, que é exatamente o que desencadeia o quadro da diarreia profusa. Ao deixar essas manifestações clínicas inteiramente explicadas por uma sequência molecular estrita, começando lá na atrofia das vilosidades, passando pelo bloqueio enzimático, chegando à apoptose celular por falta de arginina e finalmente ao inundamento osmótico provocado pelo cloreto, fica perfeitamente claro como um cerco em nível celular gera um colapso gastrointestinal profundo. É um processo fascinante de causa e efeito que evidencia como as menores moléculas ditam as maiores consequências fisiológicas. E isso nos deixa refletindo, com múltiplos mecanismos destrutivos ocorrendo simultaneamente, o quão formidável e clinicamente coordenada precisaria ser uma resposta terapêutica para interromper de vez essa tempestade patogênica?